Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero muito agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer a cada um de vocês que de alguma forma colaboram para que este programa aconteça. E quero pedir a você que aí está em sua casa, que você ore em seus corações para que o Espírito Santo use-me e também trabalhe com você no seu coração para que essa mensagem alcance o lugar que é esperado e faça o trabalho que Deus deseja que faça na minha e na sua vida. Quero agradecer aqui a minha esposa e filhos que estão em casa, ao meu filho que está aqui me acompanhando também, e agradecer ao apoio que tem nos dado para que esse trabalho seja feito pela vontade de Deus. Nós vamos nessa noite falarmos justamente sobre esse tema, agradecer, gratidão. Como agradecer a Deus, né? Nós estamos passando por uma fase, um momento que é ímpar neste país, né? Aliás, pelo mundo inteiro. E especialmente aqui, na nossa linguagem brasileira, nós paramos para analisar diversas situações em diversos lugares e por termos pessoas que conhecemos em vários lugares, conseguimos ter um pequeno cenário de como está a situação como um geral no nosso país. E diante dessa situação, dessa pandemia que nos afeta, como nós podemos agradecer a Deus? Como podemos ser gratos a Deus? A gratidão está com você? Hoje o tema que nós vamos falar tem justamente a ver com uma experiência que pude vivenciar e com relatos bíblicos que nós podemos extrair para entendermos como nós agradecemos a Deus. Eu gostaria de lembrar a cada um de vocês que estão ouvindo uma passagem rápida bíblica no momento em que Jesus dirigia a ele 10 pessoas leprosas. Observem que naquela situação, quando vem os 10 leprosos e Jesus manda que se apresentem ao sacerdote, logo depois um deles retorna. E quando ele retorna adorando a Deus e agradecendo, nós vemos que a primeira frase que Jesus fala é assim: não foram 10, cadê os outros 9? Percebam que rapidamente Jesus consegue sentir a ingratidão dos demais. Como nós paramos para analisar uma história como essa, quando paramos para fazer isso, como é que nós refletimos se fôssemos nós naquela situação? Estaríamos nós entre os 9 ou estaríamos com aquele um que voltou a agradecer? Nós gostaríamos de refletirmos um pouquinho sobre isso, porque justamente a situação em que nós vivemos leva-nos a considerar as coisas do dia a dia, a considerar o que nós fazemos, o que nós vivenciamos e como nós reagimos a isso. Certo é que quando você faz um serviço a alguém, presta um bem a alguém, a melhor recompensa que se tem não é que se pague pelo teu serviço, mas justamente que a pessoa que recebeu esse bem, a pessoa que recebeu essa ajuda, ela tem um coração agradecido. Será que Deus olha para nós dessa forma também? Será que Deus consegue, ao olhar para cada um de nós, diante de tantas bênçãos que nos concede, Ele consegue enxergar em nós um coração agradecido? Eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho, porque a história que nós vivemos hoje, ela não é diferente da história que já houve no passado. Nós estamos sim num momento ímpar, como já mencionamos, uma pandemia que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, mas será que você consegue enxergar nesse período, um período que de alguma forma trouxe algum benefício para você? Você consegue agradecer a Deus por este benefício? Durante esses dias em que nós estamos já parados, durante todo esse período em que nós estamos em quarentena, o que você conseguiu absorver de bom para a sua vida? Será que nesse período todo conseguiu usar o seu tempo de forma que Deus se agradasse? Conseguiu agradecer a Deus? Certo é que muitos de nós, e digo isso por experiência também, passamos vários dias na correria do dia a dia e muitas vezes falamos assim: nossa, mas eu não tenho tempo para isso, estou sem tempo para tal coisa. E por muitas vezes deixamos a nossa lição da escola sabatina para apenas o final de semana, deixamos nosso momento de oração, nosso momento em família para apenas aos sábados e nos dizemos muito ocupados. Esses dias atrás, eu passando um pouquinho as redes sociais, encontrei uma figura que chamou a atenção. Lá dizia assim: Jesus foi o homem mais ocupado de todos, portanto ele tinha tempo para oração.
Isso é claro quando lemos a palavra de Deus. Encontramos, sim, por diversas vezes, Jesus como um homem que tirou tempo para estar em comunhão com Deus. E durante esse período, consegue você agradecer a Deus por esse período que, de alguma forma, foi proporcionado para que você ficasse mais próximo à sua família, ficasse mais dentro de casa, tivesse mais tempo, entre aspas, sem trabalho, para que pudesse dedicar-se a Deus? Nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de chamar você a refletir um pouquinho na história do passado. Existe um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, que fala um pouquinho sobre a questão da ingratidão. Vamos ler ele juntos. Fala assim: o maior pecado dos judeus foi negligenciar e rejeitar as oportunidades presentes. Quando Jesus olha para o estado de seus professos seguidores hoje, vê ingratidão, formalismo oco, hipocrisia, orgulho farisaico e apostasia. Conseguem perceber que de todos esses quadros citados aqui, o primeiro que é citado é a ingratidão? Os demais são nada mais, nada menos que degraus onde nós vamos descendo até chegarmos ao fundo do poço, onde o pior deles aqui é citado como a apostasia. Mas tiveram sua fonte, o primeiro aqui, na ingratidão. O simples fato de nós não sermos agradecidos a Deus, de não termos um coração que é grato pelas oportunidades, pelo sacrifício, por tudo que Deus fez, nos faz sermos pessoas que têm uma religião formalista, nos faz sermos pessoas hipócritas e, na sequência, até chegarmos ao fundo do poço, começando pela ingratidão. Percebam que esse não é uma coisa muito simples, é considerado aqui como sendo um pecado. Sermos ingratos, nós não sabemos agradecer a Deus, é um pecado considerado por Deus como um pecado, é uma situação considerada por Deus como um pecado. Vamos ler mais uma sequência desse mesmo texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, que diz assim: as lágrimas que Cristo verteu no cume do Monte das Oliveiras foi pela impenitência e ingratidão de cada indivíduo no final dos tempos. Observem vocês que a cena bíblica nos mostra Jesus indo ao cume do Monte das Oliveiras e ali, quando lhe apresentam todo o cenário de Jerusalém, ele derrama-se em lágrimas. E nós lemos na Bíblia e entendemos que aquele choro estava justamente sendo derramado por aquela nação que estava rejeitando a Jesus e que estava indo para uma destruição iminente. Contudo, essas lágrimas não foram apenas para aquele presente momento, ou para aquela destruição ali alguns anos depois. Aqui, segundo nós lemos, diz que essas lágrimas foram vertidas também pela impenitência e ingratidão de cada indivíduo agora no final dos tempos. Percebam que Jesus, ele sente, ele lamenta, ele chora, ele fica triste quando nós deixamos de ser agradecidos a ele pelas bênçãos que nos concede. Consegue você observar na sua vida diária, nas suas lutas, no seu trabalho, consegue enxergar as bênçãos de Deus? Nós entendemos que todas as situações que nós passamos, por mais que elas sejam contrárias às nossas expectativas, por alguma razão elas existem. O verso que nós lemos a princípio, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala assim: portanto, rendem graças em tudo. Em algumas traduções diz assim: em todas as circunstâncias sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. Como é que nós conseguimos, em toda e qualquer circunstância, ser agradecido a Deus? Você já parou para imaginar isso? Consegue entender que, às vezes, as situações fazem que surja em nosso coração não a vontade de agradecer, mas de reclamarmos, de duvidarmos, de questionarmos, de perguntarmos a Deus, mas por que acontece assim? Você já parou para pensar assim? Já aconteceu isso comigo, querido ouvinte. Já me senti em situações onde eu questionei a Deus, onde eu duvidei, onde eu não tive vontade de agradecer. E nessa hora, por muitas vezes, o Espírito Santo toca em nossos corações e fala assim: olha, dai graças a Deus por todas as situações. Ao pararmos para analisar sobre isso, ao pararmos para observar a vontade de Deus de nós sermos agradecidos, eu faço uma pergunta a você. Você já vivenciou, já conseguiu passar por alguma experiência onde, agradecendo, você alcançou a chave da vitória? Conseguiu entender que a gratidão
É aquilo que te faz ser um vitorioso sobre qualquer circunstância? Eu gostaria de lembrar aqui uma rápida experiência bíblica, a experiência de Paulo e Silas, quando eles foram levados à prisão. Pouco antes de eles serem levados à prisão eles foram chicoteados, sofreram uma severa surra. E ao serem lançados à prisão, você deve lembrar-se dessa história. O que eles faziam enquanto estavam aprisionados? Eles louvavam a Deus. Por que louvavam a Deus? Não seria isso fruto de um coração agradecido? Mas agradecido pelo quê? Por apanhar? Por ser preso? Era uma situação favorável, uma situação assim prazerosa? Eles conseguiram encontrar prazer, inclusive, na prisão e na surra que levaram. Por quê? Porque eles sentiam-se agradecidos pela oportunidade que Deus provera de serem eles dignos de sofrerem por amor a Cristo. Querido ouvinte, querido telespectador, eu gostaria de ler mais um pensamento com vocês para tentarmos entender um pouquinho a questão da gratidão, de sermos gratos a Deus, ou de nós termos dentro de nós esse sentimento de ingratidão. Está no livro Parábolas de Jesus. Leiamos juntos. O pecado do mundo moderno é o pecado que arruinou a Israel. Ingratidão para com Deus, menosprezo das oportunidades e bênçãos, a egoísta apropriação das dádivas de Deus. Tudo isso estava compreendido no pecado que trouxe sobre Israel a ira de Deus. Isso está causando hoje a ruína do mundo. Percebam vocês o que nós acabamos de ler. Aqui nos diz que o pecado do mundo moderno é o pecado que arruinou Israel. E aqui a primeira palavrinha trazida sobre esse pecado é a ingratidão para com Deus. Depois vem outros detalhes, mas o primeiro passo está aqui, a ingratidão. Queridos, se você já parou para analisar muitas vezes como são as muitas orações que nós ouvimos, às vezes você pode ser um dos que faz assim. Começamos a oração e a nossa primeira frase é: obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde. Eu te pergunto com sinceridade, essa oração sua, essa oração que pode ser minha, ela é uma oração decorada ou é uma oração que sai assim do coração, de gratidão realmente? Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade na vida, às vezes estamos passando por uma perturbação de espírito com tantas coisas para resolver e automaticamente sai esse agradecimento. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde. Qual paz? Qual saúde? Qual vida? Já parou para se perguntar sobre este detalhe? Essa oração que sai assim automática. Será que Deus se agrada disso? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso e entendêssemos o que é realmente ser grato a Deus. Eu gostaria de trazer a você uma experiência. Logo que começou essa pandemia, ou começou a quarentena, a minha família, e quando eu digo minha família, refiro-me à minha esposa, os filhos e também aos nossos familiares espalhados pelo nosso estado de São Paulo e alguns lugares a mais. Nós, como comerciantes, tivemos várias situações diferentes em diversos lugares. E, particularmente na cidade onde nós moramos, ficamos com o comércio fechado durante 4 dias e depois pôde reabrir o comércio. Mas nós, no primeiro momento, ficamos assim: Senhor, e agora? O que faremos? Tudo fechado, tudo parado. Os locais onde fazemos as compras fechados. Como agradecer a Deus? Como nós lidarmos com uma situação como essa, onde você vê de repente a sua fonte de renda, o local onde você trabalha, o modo como você vive, sendo de uma vez por outra travado e você tendo dificuldades para continuar negociando, trabalhando. Não muito tempo depois, para nós, a nossa situação onde moramos, ela já melhorou. Mas para outros familiares nossos, nós observamos que a situação continuou ainda agravante. E aí, de repente, algum de vocês está me ouvindo e fala assim: Weber, mas como eu posso agradecer a Deus? Olha, vamos fazer uma breve análise aqui, rapidinho. O fato de nós termos vida, o fato de estarmos com saúde, não conheço ninguém próximo a mim que foi afetado com essa doença, que teve o Covid. O simples fato de termos saúde, o simples fato de termos vida, já não é uma razão mais do que suficiente para agradecermos? Bom, passado um pouquinho mais dessa quarentena, ainda no período da mesma,
A minha família, nós tivemos uma experiência bastante interessante. E isso que eu gostaria de compartilhar a você, porque foi isso que me moveu a chegar onde eu cheguei nessa experiência de hoje poder falar com vocês sobre esse tema. Gratidão é a chave para a vitória. Nós tivemos programado uma viagem e ao sairmos em viagem por um descuido meu, o nosso carro voltou para casa do guincho e nós num táxi. E eu não fui de pronto agradecer a Deus por essa situação. Encontraram um filho chorando, o outro querendo ir para a casa da avó, o carro na garagem sem funcionar. E aí você agradece a Deus? Será que foi esse o meu primeiro sentimento? Não foi. Eu não tive esse primeiro sentimento. E passado algum tempo mais, aí eu comecei a perceber que algumas coisas tendiam a melhorar e outras parecia que não funcionavam. E na experiência em que nós estávamos passando, eu percebi o seguinte, quanto mais eu não agradecia, mais as coisas não melhoravam. E passaram-se alguns dias e semanas e mais uma situação e mais outra situação e as coisas pareciam que estavam amarradas, digamos assim, né? Não davam, não queriam funcionar. Mas o Espírito Santo, Deus trabalhando conosco, fez-nos entender algumas coisas. Várias lições podemos aprender durante essa pandemia. O momento de estarmos mais próximos de família, o momento de estarmos mais próximos aos filhos, o momento de estarmos mais próximos com Deus. Numa certa manhã, eu vi que a minha esposa havia acordado de madrugada. E ao conversar com ela, ela disse, eu acordei sem despertador. Foi Deus quem me tocou para que eu pudesse orar. E não muito tempo depois, eu senti a mesma coisa. Eu acordei e perdi o sono de madrugada. E eu senti também, foi Deus que me levantou para que eu pudesse orar. E começamos nessa sequência de orações e de leitura da Bíblia, e leitura da lição, da meditação, alimentando o lado espiritual. Mesmo assim, ainda queria suprir o lado material, porque o carro ainda estava sem funcionar, né? E agora, durante esse período, orando a Deus e pedindo para a sua iluminação, sua instrução, conseguimos realizar alguns negócios. Mas no final de todo esse processo, eu gostaria de chegar ao ponto onde me trouxe a esta pregação. Quando já estava no final da semana anterior, semana passada, ou melhor, no meio da semana passada, eu, conversando com a esposa, saí para ir atrás de um outro veículo. E ao sair para trás de outro veículo, eu percebi que naquele dia não deu certo o que eu queria. E eu não agradeci a Deus. Eu falei, poxa vida, mas por quê? Nós estamos fazendo assim, dessa maneira e dessa forma, e mesmo assim, não deu certo o que eu queria. E eu voltei para casa chateado. E aí, no outro dia, eu falei, vamos de novo atrás, né? E fui no outro dia atrás novamente atrás do veículo. Pedi oração à minha família, falei, orem por nós que estou indo atrás do veículo, e aí o negócio não deu muito certo. E eu conversei com uma pessoa, conversei com outra, e aí encontrei uma pessoa que, inspirada por Deus, possivelmente ela está me ouvindo, ela vai se recordar dessa experiência, virou para mim e falou assim, Weber, agradece a Deus, poderia ser pior. E aí parece que naquele instante fez um estralo assim, o Espírito Santo tocou em minha mente e falou assim, Weber, agradece a Deus, olha a vida que você tem uma casa para dormir, você tem comida, você tem amigos, você tem família, você não está doente, o Covid não bateu a sua porta, o seu comércio está funcionando, agradece a Deus, seja mais agradecido, aprenda a agradecer as oportunidades que Deus te concede e as bênçãos que Ele te dá. Queridos, naquele momento, quando eu ouvi essa pessoa me falando assim, eu pus um propósito no meu coração. Eu falei, olha, amanhã eu vou de novo atrás desse carro. E haja o que houver, der certo ou não der, eu vou agradecer. Você acha que é fácil? Talvez você fale assim, mas o que tem um carro, né? Nós estamos agora morando mais distante do centro. Para se locomover até lá não é uma via de fácil acesso a pé ou de bicicleta. E nós temos essa necessidade de, ao transportar as crianças, ter um veículo que nos leve até lá. E aí ficamos dependendo de uma pessoa para emprestar o carro, de uma outra para dar uma carona. E durante esse período Deus me ensinou algumas lições, mas a mais preciosa foi a do agradecimento. Eu fui novamente atrás do carro. E quando eu cheguei lá, estava pronto para fechar o negócio. Aí fizemos todo o processo e na vistoria
era a última história a fazer, deu que havia um problema com o carro. Falei, não deu certo. E agora, agradecer ou reclamar? Eu agradeci a Deus, queridos. Eu falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor sabe o que está fazendo. E eu volto para casa, novamente de ônibus, sem problema. Se tiver que procurar amanhã, eu procuro amanhã de novo. E assim foi mais alguns dias. Queridos, e numa das vezes que eu estava voltando para casa, no finalzinho da tarde já, eu começando a pesquisar novamente, eu encontrei uma bênção maior e melhor do que as bênçãos que eu havia imaginado que seriam para mim. E hoje eu posso agradecer a Deus, muito, porque Ele atendeu a nossa oração, mas Ele esperou que eu entendesse que um coração agradecido alcança muito mais bênçãos do que um coração que é ingrato. Eu gostaria de falar com você, querido ouvinte. Será que a sua vida está sendo uma vida onde você encontra razões para agradecer a Deus? Eu respondo que sim. O simples fato de você estar vivo, aqui ouvindo, é sinal de que você tem uma condição boa, o suficiente, para estar talvez aconchegado na sua casa ou na casa de um amigo, tendo um acesso à internet, podendo visualizar essa mensagem, podendo participar, tendo uma refeição, tendo uma acomodação gostosa, satisfatória. Isso é mais do que razão suficiente para agradecer a Deus. E eu gostaria de encerrar nosso pensamento com um pensamento inspirado. Eu gostaria que juntos nós lêssemos um texto que está em Obreiros Evangélicos. Perceba a profundidade desse texto. Perceba a experiência que Cristo quer que você viva. Leia conosco. A fé toma a Deus em sua palavra, não buscando compreender a significação das probantes experiências que sobrevêm. Muitos há, porém, que possuem pouca fé. Estão continuamente temendo e tomando emprestadas aflições. Estão dia a dia cercados de provas do amor de Deus. Usufruem cada dia as bondades de sua providência, mas passam por alto essas bênçãos. E as dificuldades que encontram, em lugar de os conduzir para Deus, de Deus os separam, porque despertam desassossegos e queixumes. Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar, e seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve que nós devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Quando temos pedido sua bênção, devemos crer que as receberemos e agradecer-lhe porque a temos. Entreguemo-nos então aos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando dela mais necessitarmos. Quando houvermos aprendido a fazer assim, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, segundo as riquezas da sua glória e a operação da força do seu poder. Você consegue perceber a profundidade desse texto? Aqui tem uma frase muito forte, fala assim, Jesus é seu amigo. Ele deseja fazer por você, meu querido ouvinte, muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Deus deseja dar a você uma bênção maior do que a que você está pedindo. E Ele sabe, no momento oportuno, quando isso será dado às suas mãos. Peço a você, ore a Deus, mas não faça aquela oração decorada. Pare um minuto, separe um pouquinho do seu tempo, aproveite que ainda estamos nessa quarentena, tenha um tempo de qualidade, que seja 1, 2, 10, 20 minutos, quanto tempo for, mas que esse tempo seja um tempo de qualidade, onde você pode falar com Deus e falar assim, Senhor, hoje eu agradeço ao Senhor porque aconteceu isso e isso, e conte detalhadamente o que aconteceu. Deus já sabe, mas Ele gosta de conversar com você, assim como você gosta de conversar com seus amigos. Explique a Ele, mostre a Ele, Senhor, hoje eu achei que seria dessa forma, e foi diferente, mas eu te agradeço, porque talvez fosse pior, porque talvez fosse de uma forma que para mim seria, aos meus olhos era boa, mas tu sabes que não era. Fale com Deus, agradeça a Deus, um coração agradecido. Esse coração que sabe ter gratidão, que demonstra a Deus a sua gratidão, que confia, que entrega, que põe tudo nas mãos de Deus. Aquele coração que agradece especialmente pelo dom da vida, pela salvação. Esse coração consegue alcançar a vitória para qualquer dificuldade da sua vida. A minha vontade, a minha oração, o meu desejo é que você, onde estiver, aprenda essa pequena lição. Seja grato a Deus e com certeza Ele te concederá muitas e muitas bênçãos. Que Deus o abençoe.
Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.